Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então aqui a nossa segunda palestra da Semana de Tecnologias, né? A gente já viu bastante coisa na primeira palestra e essa aqui para mim tem um valor muito especial porque é da área de instalações hidrossanitárias, né? E eu estou aqui com o Pô, pessoal, da Cebico. Vou falar um pouquinho aqui do Pô para vocês, daqui a pouco eu já vou passar a palavra para ele, né? O Pô, ele é engenheiro de produção e administrador da Cebico Brasil. A Cebico, pessoal, ela fabrica e comercializa produtos de saneamento, né, Pô? Isso, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carolina. Primeiro, eu queria agradecer a parceria com a AutoQI, com você, Carolina, agradecer pela oportunidade. É, então, eu trabalhei 15 anos na Cebico, na França. Cebico é um grupo internacional e teve a chance de ser escolhido para abrir uma filial aqui no Brasil. A gente está em Brasília, exatamente. Entendi. Bom, gente, nessa palestra aqui, ó, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a Cebico, né? A gente vai explorar daqui a pouquinho lá mais para o finalzinho, vamos ver o que a Cebico trabalha. Mas aqui nessa palestra a gente vai entregar bastante conteúdo para vocês. Foi uma palestra muito excelente que o Paul preparou para a gente. O Paul ele é especialista no que se refere a tratamento de esgoto, aproveitamento de água da chuva. Mas nessa palestra, pessoal, a gente vai conversar sobre as boas práticas e soluções ambientais para o tratamento local de esgoto. A gente sabe que no Brasil hoje, o povo vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, a gente ainda tem como um dos principais meios de tratamento de esgoto o tratamento local, justamente pela falta da rede urbana ali, de ETs, né, para tratamento de esgoto. Mas a gente vai ver isso mais adiante com a palestra. Inclusive, pessoal, e como isso aqui vai ficar gravado, a gente estava até comentando, né, Paul? A gente está aqui nesse tempo de isolamento social, então as palestras hoje em dia elas têm sido assim um pouco à distância, né? Mas a gente não para de entregar conteúdo para vocês mesmo nesses tempos de isolamento e tempos mais difíceis que a gente está passando e que daqui a pouco vai passar e vai dar tudo certo, né? Exatamente, a gente não para, hein? Tem que Exato. continuar nessa luta. Então tá, acho que a gente pode começar. Eu vou passar a palavra para o povo agora, que ele vai conduzir a palestra aí para a gente. Então, a palestra, o título são as boas práticas e soluções ambientais para o tratamento local de esgoto. Então, vou falar de vários assuntos. Primeiro, eu vou introduzir um assunto, porque quando a gente fala de tratamento de esgoto, a gente fala de muita coisa no mesmo tempo. Então, fazer uma pequena introdução sobre o saneamento e vou falar das etapas do saneamento. O que é um saneamento completo? Tá? E depois a gente vai falar das caixas de gordura, das fossas sépticas, do dimensionamento, da frequência de limpeza, todos os elementos importantes para não errar, né, na hora de fazer um projeto. E aí a gente vai ver como prevenir os problemas de mau cheiro, de má infiltração no terreno, né? É Que isso. são bem comuns, né? Uh, Então, o saneamento é um desafio nacional. A gente tem à disposição números oficiais em comparação com 200 países, o Brasil chega na posição 106. Então, quer dizer que não está nos primeiros lugares, tem ainda bastante trabalho no Brasil em relação ao saneamento básico. Tem 52% da população que não tem acesso à rede pública de esgoto, né? Ou seja, uns 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede pública. Nesses 52%, tem 9 milhões de lares em saneamento local, eles não têm acesso, não têm um sistema de saneamento por perto. Então, ou seja, eles têm um buraco, uma escavação no fundo do jardim onde vai
o esgoto. Então, esses 9 milhões de lares estão em perigo. E perigo de doença, né, com o esgoto a céu aberto, não dá. Para dar uma ideia, em 2017, o país lançou aproximadamente 5.600 piscinas olímpicas de esgoto não tratado na natureza. É muita coisa, né, Paul? Muita coisa, né? Faz uns 14 milhões de metros cúbicos não tratado, né? Então, isso dói o coração. E para a Organização Mundial da Saúde fala que $1 investido em saneamento dá $4 economizado em saúde pública. Então, hoje é o assunto, né? Saúde pública, o primeiro foco do país, e o investimento no saneamento é muito, muito importante para evitar de propagar doenças. Exato. Então, esse saneamento é um problema universal, né? Não somente do Brasil. E há 4 anos atrás, em São Paulo, a gente teve uma crise hídrica. E há 2 anos atrás foi em Brasília, que a gente descobriu, a gente chegou em Brasília em 2015, e a gente descobriu com as crianças. Quando a torneira parou de funcionar, meu filho ele tinha 6 anos, me falou: papai, vem ver, a torneira está quebrada, não tinha mais água, você tem que consertar a torneira. E comecei a explicar essa crise hídrica. Então, acho que cada crise conscientiza as populações. Né? Exatamente, porque o que a gente observa, né, é que o pessoal nunca pensa de onde vem. Só vai consumindo e jogando fora, consumindo e jogando fora. E quando começa a faltar, a gente, opa, não é tão ilimitado assim, né? Não posso ficar usando desse jeito. É exatamente isso, Paulo. Exatamente. Então, a população, acho que a conscientização já entrou. A gente vê com nossos clientes, quando eles ligam para nós, já tem esse primeiro reflexo de querer preservar o meio ambiente, de querer fazer um ato significativo. Então, isso é muito importante, isso é muito positivo. E até hoje, o pessoal em casa está fazendo um cuidado para economizar água. Então, hoje, por exemplo, para lavar os dentes, a pessoa vai fechar o registro, não vai deixar correr água potável. Também uma ducha vai ficar menos demorado, hein? Uma ducha 10 minutos, se no máximo, espero, que seja isso para todos. Então, a população está fazendo mais cuidado. Qual a consequência? É que a gente tem um esgoto mais concentrado. E isso é uma nova componente, um novo parâmetro no dimensionamento. Né? As nossas normas data de 93, 97, e não tinha na época essa conscientização. Desculpa para meu português, tá? Não, pô, é da França, tá? Então, mas tá ótimo, pô, tá perfeito. Dá para entender, bom. Então, a gente tem um influente mais concentrado em gordura, em sabão, detergente, e isso gera problema nas caixas de gordura, nos aparelhos de tratamento. Né? Então, o dimensionamento é muito importante. E como a gente vai lutar contra isso? Com os projetos, né? Colocando um aparelho bem dimensionado. Exato. Bom, eu estava falando na introdução o que uma rede coletora pública é uma rede coletora
privada, né? Tem um número muito bem claros no site da Sabesp, por exemplo. Né? Eles estão falando que a rede coletora pública da Sabesp em São Paulo está fazendo mais de 50 mil quilômetros, né? Então, tudo isso para coletar o esgoto e tratar em alguns pontos, né? Então, as estações de tratamento são enormes, né? É um processo também que é diferente do processo privado. Mas o tratamento, a rede coletora privada, o que ela não está fazendo 50 mil quilômetros, está fazendo no máximo 50 metros, né? A definição do tratamento local de esgoto é o seguinte: é um sistema de saneamento onde as distâncias entre as fontes geradoras de esgoto, seu tratamento e disposição final são próximas entre si. Então, uma rede privada é isso, é um tratamento perto do edifício. Isso. Então, a rede privada é muito curta, é muito pequena. Então, o tratamento local de esgoto, as diferentes etapas. Quais são? Para ter um tratamento completo, tem 4 etapas. Tem o tratamento preliminar, tratamento primário, com fossas, tratamento secundário e a infiltração. Cada etapa é muito importante para ter um bom tratamento e para evitar a poluição do meio ambiente. Inclusive, né, a gente estava até comentando, né, depois a gente conversa um pouquinho, a gente estava comentando que o tratamento preliminar, pessoal, às vezes as pessoas esquecem de botar ou não botam da forma adequada, e ele já acaba interferindo todo o processo de tratamento. Se ele não é feito um bom tratamento preliminar, o primário vai ficar mais comprometido, o secundário também, né, vai afetar a eficiência dessas outras etapas, né, Paulo? Exatamente. O povo vai comentar daqui a pouquinho cada um deles especificamente. Vai ficar tá bem legal. A gente vai ver em detalhe cada etapa. A primeira etapa, então, a gente fala de tratamento preliminar. Ok, é simplesmente uma caixa de gordura ou caixa sabão, ou caixa de gordura e sabão, dependendo das exigências de cada estado, né? Mas para nós é o mesmo produto. Então, o tratamento preliminar é um dispositivo para retirar a gordura. Depois, o tratamento primário é uma fossa séptica ou um reator anaeróbio de fluxo ascendente. Esse tratamento primário, ele está fazendo a maior parte do trabalho, hein? Entre 60% e 70% do tratamento. Uhum. É a parte mais importante, né? Tratamento primário. Depois tem o tratamento secundário. Então, pode ser uma vala de filtração, um sumidouro, um filtro de areia, né? Uma plantação de banana, tem vários dispositivos que existem no mercado. E a disposição final é a infiltração das águas tratadas, né? Ou lançamento nas águas superficiais. Né? Mas a gente já está falando nessa etapa de uma água tratada. Sim. Pode ver, ele teve um tratamento mais grosseiro, né, na fossa séptica, depois um polimento nesse tratamento secundário. Então, a água ela já está em condições de ser lançada, né, nos corpos hídricos, né? Isso. O tratamento primário, a gente vai ver, tem um tratamento anaeróbia, sem ar. O tratamento secundário é um tratamento com oxigênio, com ar. Então, são 2 tratamentos diferentes que a gente não pode misturar. Os 2 são importantes. Então, vamos ver em detalhe a caixa de gordura, o tratamento preliminar. A caixa de gordura, ela recebe as águas gordurosas, né? Ou seja,
da cozinha, da pia, do ralo, da lava-louça. E a caixa de gordura, ela está fazendo uma dupla separação. Ela é sempre cheia de água, né? No início, água limpa, e vai receber as águas gordurosas. E chegando, essas águas vão ter uma decantação. Os elementos mais pesados do que a água, vão decantar no fundo da caixa. E os elementos mais leves vão flutuar e vão ficar presos dentro da caixa. E flutuando, vai acontecer uma solidificação da gordura. Ela vai entrar de maneira líquida e entrando dentro da água, vai resfriar e vai solidificar. E a parte do meio, a parte mais clara, né, vai sair através de um aparelho ou de uma parede de separação, uma tubulação entrando nesse nível, né, e vai a água nessa zona clara vai sair. Então, vai sair uma água sem gordura, em teoria, né? Dependendo depois dos aparelhos, a eficiência vai ser mais ou menos boa. Pessoal, até um detalhe pela imagem do Paul ali, até posso puder voltar um pouquinho, só o slide de volta ali da caixa. Vejam que, com o tempo, imagina a quantidade de gordura e de sedimento que vai ter ali, né, Paul? Então, a manutenção dessa caixa, que até vai explicar daqui a pouquinho sobre o dimensionamento dela, é bem importante, senão ela vai perder toda a eficiência dela ali no sistema, né? Então, a manutenção que o pessoal esquece ou não gosta de fazer, ou nem pensa muito sobre isso, o projetista ele tem que pensar um pouquinho na manutenção também, na hora que estiver dimensionando, né, Paul? Manutenção vai ser retirar essa gordura que foi solidificada. Então, dependendo da caixa, vai ser uma manutenção a cada semana, a cada mês, a cada 6 meses, cada ano. Então, é aí que é importante no projeto, que já vai determinar a manutenção, né, o custo de manutenção. Sim. Então, a dimensão da caixa depende da densidade, da velocidade do afluente que chega na caixa, né? E a gente colocou um parâmetro que é novo no Brasil, né? Que a gente utiliza muito na França, é o resfriamento da água. Na França, a gente dimensiona as caixas em função disso, né? Como a gente utiliza uma água quente para limpar os pratos, limpar a louça, então, se a água fica quente dentro da tubulação, não vai ter essa solidificação da gordura. A gente fala que tem que abaixar a temperatura da água para solidificar a gordura. E assim, muito importante. Então, no Brasil, quando tem uma máquina de lavar-louça, essa máquina utiliza uma água quente. Então, nessa condição, é muito importante ter um bom dimensionamento para bem resfriar a água. Se não resfriar dentro da caixa, vai resfriar dentro da tubulação. E aí vai começar a entupir a tubulação. Concorda, e os problemas, Carolina? né? E vem os problemas graves, né, Paul? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, descobri a norma 8160. Sei que essa norma é em revisão, mas descobri o dimensionamento da caixa. Tem uma fórmula, 2N mais 20. Por exemplo, por 240 pessoas, dá um dimensionamento de 500 litros. 500 litros para 240 pessoas. Eu assustei quando vi isso, né? Na França, a nossa menor caixa de gordura autorizada, 500 litros, e quando tem as duchas, máquina de lavar louça, água da cozinha, as pias. Se for só água da cozinha, só 200 litros é permitido, né? Isso é um documento unificado que é chamado DTU 64.1, que fala sobre esse dimensionamento, né? Mas nunca vai encontrar uma caixa menor do que 200 litros.
Então, a gente fez que a gente encontrou muitos problemas de gordura, né? Aqui em Brasília, sei que no Brasil inteiro, né? A gente propõe um dimensionamento diferente, né? Uns 12,5 litros por refeição, né? Ou a gente conta 2 refeições por pessoa, pode ser também 25 litros por pessoa, mesma coisa, né? Mas para dar ao projetista uma noção sobre um bom dimensionamento, sem risco, é isso, 25 litros por pessoa. Aí vai ter um volume suficiente para resfriar essa água, né? Especialmente quando tem máquina de lavar louça. Por exemplo, na Sabesp, a gente está fazendo uma pequena parceria com eles. A gente mandou uma caixa de gordura, né, para um restaurante de 200 refeições por dia. A gente mandou uma caixa de 2.000 litros para substituir uma caixa de 500 litros deles. Tinha um mau cheiro dentro do restaurante. E a gente fez essa proposta de substituição. Eles instalaram essa caixa, você vê na imagem que é uma grande caixa. É uma caixa que não cabe debaixo da pia, viu? Tem que instalar em outro lugar. Essa não é. Então, instalaram e, olha, os resultados foram excelentes, né? Resolveu os problemas de mau cheiro e de frequente, né? O pessoal já deu uma dica aí, o Paul já falou, ó, uma dica bem importante, porque quando a gente tem problema de mau cheiro numa edificação, as fontes podem ser diversas, né? Pode ser uma má ventilação, um outro exemplo que ele deu aí, ó, a própria caixa de gordura, né? A gente sabe que a caixa de gordura embaixo da pia não é um lugar certo de se botar uma caixa de gordura de qualquer jeito, independente do volume dessa caixa, né? Ela tem que estar sempre ali do lado de fora, o mais próximo possível, mas, né, do lado de fora até para facilitar a manutenção desse equipamento, né, Paul? Mas anotem, ó, uma dica bem interessante sobre problemas com odores, né, que podem ter na edificação. Para mim, uma caixa de gordura não pode ser limpada pelo pessoal de limpeza de casa, né? Para mim, a limpeza tem que ser feita para uma empresa profissional, que até que vai descartar a gordura num lugar autorizado, né? Geralmente com o concessionário de esgoto, né? E então é a maneira mais certa de descartar essa gordura, para evitar que ela termine no lixo comum, né? Então, mas isso sei que não é fácil para já instalação de uma caixa de gordura de grande volume, porque às vezes na cidade especialmente não tem espaço, né, debaixo das ruas ou debaixo da casa, não é fácil encontrar lugar. Mas se já é previsto no projeto, já o problema é resolvido a 95%. Né? Exato. Olha uma imagem, Carolina, de uma tubulação entupida. Né? Gente, eu gostei demais dessa imagem que o Paul botou aí, porque isso aqui, pessoal, para todo mundo olhar e se incomodar mesmo, né? Porque é isso que acontece. É isso que acontece. A tubulação ela fica escondida, né? Sempre. E a gente não sabe o que se passa dentro dela. E é isso que acontece com ela quando o projeto não está ok, né? Pô, quando tem esses vários probleminhas de projeto podem gerar isso aí. E isso diminui muito a seção da tubulação. Imagina o que vai acontecer. Daí os problemas só vão acontecendo e a gente nem sabe de onde eles surgiram, né? Então, é uma imagem assim para ficar bem na nossa mente cada vez que a gente vai fazer um projeto. E vai dar várias dicas agora para a gente de como não acontecer isso aí, né, Paul? Para não chegar nessa situação. Então, a gente está falando aqui de manutenção, né? Para evitar esse problema de entupimento ou já para agilizar a limpeza da tubulação.
a gente recomenda colocar as caixas de passagem suficientes. Então, a norma fala no máximo 25 metros entre duas caixas de passagem. E lembro que você pode colocar uma caixa de passagem onde teria um joelho, né? Porque a caixa de passagem tem as entradas são perpendiculares. Então, você vai ganhar uma conexão se botar no lugar de um joelho ou de um T. Né? E evitar tubulação enterrada mais do que 25 metros. Né? Porque a mangueira do lava-jato, né, do caminhão limpa-fossa, ele vai entrar, menos dificuldade ele encontra, melhor é. Então, todas as linhas retas é melhor. Então, evitar joelho. Bom, às vezes não dá para evitar um joelho enterrado. Então, o que pode evitar é um joelho 90 graus. 90 graus debaixo da terra é proibido. Não Proibido, pode gente, é por norma. Em tubulações horizontais, não podemos ter 90. Essa da curva longa ali do Paul, ela é até mais comum quando a gente tem uma passagem de uma coluna, né, que a gente está transformando em vertical para horizontal ali. Mas é proibido, né, Paul? Proibidíssimo o joelho em 90. Até, bom, se não tiver curva longa, você pode colocar dois joelhos 45 graus, você também resolve a situação, mas não bota joelho 90 graus debaixo da terra. Né? Depois, para evitar entupimento, existe caixa de areia, caixa gradeadora. Por exemplo, a caixa gradeadora é uma caixa de passagem simples, assim, que já está prevista no projeto. Você vai botar uma grade de inox, aço inox dentro, com espaço entre cada barra de 3, 4 centímetros, e fácil realizar essa grade. E vai botar dentro da caixa de passagem e vai evitar que vai bloquear uma garrafa PET, um pano de tecido, um preservativo, até vai começar a reter os cabelos. Né? Então, isso é importante prever esse tipo de grade numa caixa de passagem. E depois também a gente recomenda botar a caixa de areia. Então, caixa de areia é mais para fora do edifício. Por exemplo, quando vai recuperar as águas pluviais de uma laje de concreto, né, onde tem estacionamento, né, você pode botar caixa de areia, aí vai evitar o entupimento da tubulação. Né? E até na norma, até depende dos estados, mas prevê também separador de óleo. Né? Mas aí é outro assunto. Sim. Então, depois desse tratamento preliminar, tem um tratamento primário, né, que é composto pela fossa biológica. Ou fossa, a gente pode falar também de fossa séptica, fossa ecológica, para mim tudo isso é a mesma coisa. Até decantador primário também, a gente pode falar, é a mesma coisa. Conhece muito como tanque séptico também por aqui, tá, pessoal? É um pouquinho diferente o conceito que o povo vai mostrar, mas a gente conhece muito essa primeira etapa como um tanque séptico, por exemplo. Também o tanque séptico. Né? Só que para bem funcionar e evitar de poluir o meio ambiente, já a definição do tanque séptico é um tanque totalmente estanque, né? Que não vai ter vazamento de esgoto através desse tanque. Então, isso é muito importante. Primeira exigência da fossa é a estanqueidade. Né? Tanto nas entradas, nas saídas e no material. Né? O tanque séptico pode ser de fibra de vidro, de concreto, de polietileno alta densidade. O mais importante é a estanqueidade do produto. Né? Então, é um produto que funciona sempre cheio de água.
né? Na operação do sistema, a gente bota uma água limpa do concessionário, uma água de chuva, até tem alguns instaladores que fazem com água de chuva, mas uma água limpa. E o esgoto chegando, os dejetos, né, vão começar a decantar dentro da fossa. E depois, esse dejeto em decomposição vai ter que remover, fazer uma limpeza. Então, a gente vai falar disso também. Mas como funciona uma fossa? Então, peguei um desenho da norma 7229 de 93, está muito bem explicado. E como funciona? É uma separação trifásica. A fossa, né, no começo, cheio de água, ela funciona por gravidade. Quando vai ter 10 litros que entra, vai ter 10 litros que sai. Né? Então, dentro dessa fossa vai acontecer uma separação trifásica. Os elementos mais pesados vão decantar e vão ir até o fundo da fossa, e vão formar o lodo. Esse lodo, graças às bactérias contidas nos dejetos, vão começar a entrar em digestão, decomposição. As bactérias anaeróbias, sem ar, que está cheio de água, né, sem oxigênio, né, vão começar a se desenvolver dentro do lodo. E com o tempo, essa colônia de bactéria vai aumentar. E depois, os elementos gordurosos vão flutuar e vão ficar presos na parte superior da fossa. E a parte mais clara, ela vai sair da fossa, por gravidade, né? E dessa decomposição da gordura, do lodo embaixo, vai sair um gás de metano, carbônico e de ácido sulfúrico, né? Os principais. Então, quando vai abrir a sua fossa, vai sair esse gás, dependendo da ventilação dela, como é ventilado. Mas a gente estava falando com Carolina, é muito importante não fumar quando abrir uma fossa, porque tem esse gás que está e pode explodir esse gás. Né? Então, não fumar quando abrir uma fossa. Viu? Sim, até eu queria até fazer uma observação no teu slide anterior, na verdade. É para deixar bem claro para o pessoal a diferença aí de tecnologias que a gente tem hoje. Pessoal, pode voltar só um slide rapidinho, Paul? Sim. O Paul, ele mostrou ali, ó, vocês estão vendo essa imagem, é de um tanque séptico já pré-moldado, né? Então, uma fossa biológica já pré-moldada. Então, a gente tem dois tipos de construção para ela. A in loco, né, que o pessoal acaba construindo, que o Paul falou que pode ter vários problemas se ela não ser estanque. E tem essas agora, pessoal, que é o que a gente tem de mais moderno hoje, para fazer esse tratamento de esgoto e mais seguro também. E muitas vezes, pessoal, isso aí ocupa menos espaço também. Então, dependendo da situação, ele ocupa menos espaço. A gente tem uma restrição ali do espaço para botar. Então, isso aqui é o que a gente tem de mais moderno hoje para fazer esses tratamentos, né? Inclusive, acho que essa imagem é da Cebico, né, Paul? É da Cebico, claro, hein? E com certeza, obrigado, Carolina. Com certeza, a gente recomenda uma fossa já prefabricada, né? Que o mestre de obra sempre tem a solução, ou ele fabrica em loco, né, de tijolo, ou ele compra diretamente já feito, né? E podemos conversar com os mestres de obra, vai ganhar tempo, né, e dinheiro comprando uma fossa já fabricada. Gera menos resíduo, tem um monte de vantagem ali, basicamente todas, praticamente, né? Tecnologia.
A estanqueidade, quando o produto vem de fora, a estanqueidade já é presente, não precisa fazer com uma manta, com o produto de impermeabilização. Então, é tudo para ganhar na obra, né? Já trazendo uma solução pronta, né? Então, a gente estava falando do gás, né, de não fumar, né, e da necessidade de fazer uma boa ventilação. A gente encontra muitos problemas de mau cheiro em casa, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: a ventilação primária é presente dentro do edifício, dentro da casa, tem uma ventilação, e aí, bom, a pessoa, o morador, não sabe, né? Quem sabe é o construtor, geralmente, né? Então, geralmente, às vezes é esquecido essa parte da ventilação sobre as prumadas do esgoto, né? Da tubulação de esgoto. Então, é importante colocar uma tubulação que chega até o telhado para ter uma boa ventilação. Porque uma boa ventilação, uma ventilação que tem uma entrada e tem uma saída, né? Para ter um bom fluxo de ar através dessa tubulação. Então, nós, por exemplo, nós fabricantes de fossa, a gente coloca sempre um furo em cima da fossa, com uma tampinha que é fácil de remover e está escrito em cima dessa tampinha ventilação. Quando chega na obra, o mestre de obra fala: mas o que é essa tampinha lá? É para ventilação? Sim, para ventilação. E tem que ventilar? Tem que ventilar, tem que conectar, né? Assim, obriga a fazer essa ventilação diretamente na fossa ou pode ser feito depois da fossa, mas é importante que tenha uma tubulação de ventilação antes do tratamento primário e depois, né? Que pode ser feito através de um T ou diretamente na fossa. Isso é muito importante para não ter reclamação do proprietário com um mau cheiro. Isso é terrível, né? Exato. Depois amplia o preconceito sobre a fossa. Tem uma fossa, tá Coitada, não cheirando. exatamente, E o pessoal ocupa a fossa. Mas, pessoal, isso aí é bem importante que o Paul falou, a questão da ventilação, tanto interna, né? Vamos supor que não tivesse uma fossa, a ventilação primária e secundária interna ali, ela é super importante, mas o que a gente nunca vê, de fato, eu já vi vários projetos, é essa ventilação secundária pensando nas unidades de tratamento também. Então, aqui, ó, isso aqui é uma dica muito legal para vocês. Vocês têm que anotar isso aqui, guardar, tirar um print, para poder realmente lembrar desse detalhe no momento que estiver elaborando o projeto, para garantir o bom funcionamento do sistema. Uma dica de ouro essa aí. obrigado. E isso vem da França, né? A gente está fazendo muito cuidado com a ventilação. A gente está fazendo ventilação com tubulação diâmetro 100. No Brasil tem 75 ou diâmetro 100. Eu recomendo o maior diâmetro, né? E até recomendo colocar um aparelho eólico, de extração eólico, que vai girar com o vento. Geralmente a gente encontra esses aparelhos em cima dos telhados, tem muitos. E aí estou falando, os construtores desse tipo de aparelho vão ser contentes, porque se eles conseguem propor um aparelho específico para colocar nessa tubulação secundária, vai melhorar a ventilação. Então tem que colocar essa tubulação num lugar onde tem vento. Então geralmente acima da casa, pode ser acima de uma árvore ou acima de um muro na divisão de um terreno. Mais tem vento, mais vai ter eficiência. Então pode ser simplesmente poder colocar o terminal de ventilação, né? O chinês, que tem espaço especial para deixar passar o ar, o vento. Mas a ventilação é muito importante.
Depois, então, a fossa. A norma brasileira, 7229, coloca à disposição uma fórmula de cálculo para saber o volume da fossa. Então, essa norma, gostei, viu? Gostei muito. Peguei os parâmetros dela, fiz uma simulação na França para ver, peguei os parâmetros da França e fiz funcionar essa fórmula. E cheguei aos mesmos volumes. E achou muito bacana, porque essa fórmula toma em conta o clima diferente, hein? Clima frio, quente, se adequa, que seja no sul do Brasil, no norte do Brasil, essa fórmula funciona muito bem. Então, vi que o software do AutoQI dá indicação para fazer o cálculo dessa fossa, né, Carolina? Sim, exatamente. Ele usa os parâmetros normativos mesmo. Uhum. Então é importante utilizar essa fórmula, porque eu já encontrei fossas de 500 litros e a pessoa vem reclama do mau cheiro, do problema em casa, e fossa de 500 litros não funciona. Às vezes entendo que são provisórias e que vão ser trocadas, só que esse provisório às vezes demora mais de 5 anos, muito tempo, que vira problemático. Um provisório enterrado normalmente fica lá, né? A gente sabe como é, né? Quando é enterrado, depois é difícil de mexer lá. Né? Então, você vê a construção da fórmula, né? E 1000 mais NTC mais KLF. Então, dá para ver que com a fórmula, uma fossa inferior a 1000 litros não é possível. Então, o mínimo, o volume mínimo é 1100, 1050, talvez, litros, né? Então, não dá para instalar uma fossa inferior a 1000 litros. Então, para agilizar os cálculos, é quando o mestre de obra ou quando precisa entregar um orçamento rápido, a gente disponibilizou nas nossas documentações uma tabela com diferentes cálculos com 2 parâmetros essenciais, hein, contando 150 litros por pessoa por dia e contando um mês mais frio, entre 10 e 20 graus. Então, nessa tabela, né, a gente fez entre 450 litros por dia até 6.000 litros por dia. Né? Então, já responde a muitos casos. Né? Então, isso é para uma casa até um pequeno prédio, um pequeno edifício, né? de 6.000 litros por dia. E tem as 5 colunas da frequência de limpeza. Então, com esses parâmetros, a fossa vai variar entre 1,6 metro cúbico até 12 metros cúbicos. Então, sobre a pergunta que a gente tem frequente, qual é a melhor frequência de limpeza para escolher? Aí é uma pergunta muito interessante, né? Então, ali, eu vou apresentar agora um estudo que foi feito na França e apresentado em 2008. Foi um estudo que foi feito durante 7 anos, muito sério, hein? Com 11 pessoas, 3 fossas de 5.000 litros. E nesse estudo, eles mediram a acumulação do lodo dentro da fossa, né? Ou seja, a velocidade de acumulação. Né? E esse gráfico que foi apresentado, dá para ver que a velocidade de acumulação está diminuindo com o tempo. No início, na operação da fossa séptica, né, da fossa, a gente vê que a acumulação é 0,9 litro
por dia por pessoa, no início. E, à medida que a gente avança no tempo, o lodo entra em digestão, o número de bactérias se desenvolve, aumenta. Então, a digestão, a velocidade de digestão está aumentando. E a compactação, entre aspas, do lodo é maior, mais a força é velha, mais a eficiência dela é boa. E você pode ver que, a partir de 2 anos, a taxa de acumulação cai para 0,15 litro por dia por pessoa. Então, depois de 2 anos, a eficiência é estável e bem mais ótima, bem mais eficiente. Ou seja, Então, né, no mínimo 2 aninhos ali para o tempo de frequência de limpeza, né, Paul? Isso. Legal, muito interessante, pessoal. Recomendo colocar pelo mínimo 2 anos. Né? Bom, no Brasil é um país quente, então a decomposição vai estar ainda mais eficiente. Mas eu recomendo para essa cultura bacteriológica seja bem desenvolvida, eu recomendo uns 2 meses de frequência de limpeza. E por que também? O que quer dizer é que vai gerar uma economia sobre a manutenção, porque em vez de chamar o caminhão limpa-fossa todo ano, vai chamar o limpa-fossa a cada 2 anos, 3 anos, dependendo da utilização. Então, atrás disso, é verdade, tem um aumento do custo do produto, mas se 10, 15, 20% um custo a mais, né? E vai gerar uma economia sobre a manutenção, né? Quando a manutenção sobre uma 3 mil litros, em torno de R$ 200, R$ 250 o caminhão limpa-fossa, né? Então vai gerar uma economia. Sim. Aí fora que, né, pô, imagina, tem que chamar todo ano. Não, assim já estende mais, né? A pessoa não se preocupa por um bom tempo. Aí depois, Exatamente. Até vai esquecer que tem uma fossa no fundo do jardim. Né? Não posso esquecer, né? Não posso esquecer. Não pode esquecer, né? Pode ser por mais tempo, vai. Exatamente. E aí, então, depois dessa segunda etapa, a gente vai falar agora do tratamento secundário. Né? Então, a gente focou sobre a vara de filtração. A vara de filtração, o que? São vala 1, 2, 3, dependendo do dimensionamento. Essa vala vai ser preenchido de brita, de um elemento filtrante. Ele vai assegurar essa segunda etapa, que vai ficar com ar, com oxigênio. Então, outro tipo de bactéria, né? Então, pessoal, até aproveitar esse gancho aqui do Paul, né? Temos a vala de infiltração, mas entra nesse grupo também aqui o sumidouro em si, né? Só que o sumidouro, quando a gente tem um nível do lençol freático muito alto, a gente não pode usar. Então, as valas, elas são ótimas para essas situações, né, Paul? Isso. Eu pessoalmente não gosto muito do sumidouro, né? Porque é um tratamento vertical e geralmente ele se aproxima perto do lençol freático. A gente tem que deixar um espaço entre o tratamento secundário e o lençol freático de 1,50 m, pelo mínimo. Então, o caminho é curto, uma distância curta, mas é necessária porque o solo vai terminar o tratamento. É raro ter tratamento 100%. Os aparelhos no mercado tratam 90%, 95% do efluente. Então, o solo vai terminar esse tratamento e vai devolver, assim, a gente vai devolver um efluente totalmente tratado para o meio ambiente, né? E a gente vai evitar poluir o meio ambiente.
com um tratamento completo. Então, a gente gosta da vala de filtração, porque ela é horizontal, ela não ocupa muito espaço verticalmente, e ela ocupa um volume de brita, de média, a gente fala de média filtrante, bastante significativo. A gente tem, geralmente, pelo mínimo, 2, 3 metros cúbicos de brita, brita 1, pedrisco lavado. No sumidouro, tem 30 centímetros de brita no fundo, segundo a norma. Então, o tratamento é bem menos eficiente. O sumidouro deixa o tratamento para o solo. Então, quando o lençol freático é perto, com certeza é a vara de filtração a melhor opção. Então, aí, como é uma vara de filtração? A gente tem um projeto aqui, a gente vê uma parte do tratamento preliminar, no final, a última caixa de esgoto, depois uma fossa biológica e o tratamento secundário. Então, são várias valas, com uma caixa de repartição na entrada. A gente gosta de colocar uma caixa de passagem no final, para ter uma visualização do efluente, para verificar a boa infiltração de todo o efluente pré-tratado. A gente recomenda de colocar uma caixa de passagem no final, para ter o bom controle da instalação. E tem a tubulação, diâmetro 100, que vai ser furada, e o efluente vai passar através dessa tubulação e vai infiltrar dentro da camada de filtração, dentro do pedrisco lavado, por exemplo. E depois vai infiltrar no solo. Aí, então, a infiltração. Para dimensionar uma vala de filtração, a gente precisa saber responder à pergunta: será que o efluente que a gente vai enviar no solo vai infiltrar? Por exemplo, se tem 500 litros por dia para tratar, esses 500 litros vão passar através do tratamento primário e depois no tratamento secundário. Então, esses 500 litros tem que infiltrar no solo, senão vai dar problema, e vai no terreno do vizinho, e já dá problema. Então, antes de começar a obra, a gente precisa saber qual é a capacidade de infiltração do solo. Então, tem vários testes de percolação, teste de Porsche. Tem um teste que gostei no manual do saneamento da FUNASA, a 5ª edição, explica muito bem como fazer um teste de infiltração. A gente retomou esse teste de infiltração, a gente colocou no nosso site da CEBICO. Então, para fazer esse teste, é fácil, já vai lá no nosso site, vai encontrar todas as informações. Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar o site para vocês, tá? Que vocês vão encontrar as informações ali que o Paul está comentando. Mas é um teste que é simples. Você vai fazer um buraco, por exemplo, de 30 por 30 centímetros, vai jogar água e vai saturar o solo até ter uma infiltração lenta, até simular a infiltração normal das águas tratadas. E depois vai medir a velocidade de infiltração com uma trena. Então, é bem simples. Você vai fazer essa operação com vários buracos dentro da vala de infiltração, e assim vai ter informação da capacidade de infiltração. E depois joga numa fórmula e pronto. E uma vez que tiver esse coeficiente de infiltração, por exemplo, aqui a gente toma um exemplo de 40 litros por metro quadrado por dia,
você tem o seu esgoto para tratar, por exemplo, 2.240 litros por dia. Tem uma fórmula bem simples, é a vazão dividida para o coeficiente de infiltração. Então, se faz 240 dividido por 40, faz 6. 6 metros quadrados de infiltração. Então, por exemplo, se faz uma vala de 50 centímetros de largura, você vai ter 12 metros de vala. Vai tomar 6 metros quadrados dividido para 0,5 metro, dá 12 metros de comprimento da vala. Fica claro, Carolina? Sim, tá claro, né? Então, a fórmula é bem simples, né? Dividir a vazão pelo coeficiente de infiltração. Né? Então, por exemplo, 1.000 litros por dia de esgoto dá uma fossa de 3.000 litros, por exemplo, e dá 25 metros quadrados de infiltração. Né? Ou seja, 50 metros de vala, né? Por exemplo, 5 linhas de 10 metros. Né? Então, é bem simples para determinar o comprimento de uma vala. Né? Depois se faz várias valas paralelas, né? No desenho estou colocando pelo mínimo 1 metro entre cada vala, né? 50 centímetros de profundidade, né? E depois se faz vários metros até atingir o comprimento recomendado. Uhum. Então, isso encerra o tratamento secundário. Já sabe fazer esse tratamento secundário. E a pergunta agora, onde vou fazer tudo isso? Né? Tem um terreno grande ou pequeno, depende. Então, recomendo, antes de fazer o projeto, já ter dados de altímetro do terreno, para saber a inclinação do terreno, porque o objetivo é fazer um saneamento tudo por gravidade. As tubulações têm que ter uns 3% de queda para ter um bom escoamento do esgoto dentro da tubulação e não ter entupimento da tubulação. Então, 3%, 3 centímetros por metro. Né? Para os Então, coletores, né? Bom, como? para os coletores, né? Três... Para os coletores. Né? Então, se colocar a fossa a 10 metros do edifício, vai dar 30 centímetros de queda. Então, quer dizer que vai enterrar pelo mínimo 30 centímetros a fossa. Né? Então, eu recomendo colocar o tratamento primário o mais perto do edifício. Uhum. E aí vai precisar de enterrar menos em profundidade a sua fossa. Isso é bem importante, a localização da fossa. E também pela resistência da fossa. Por exemplo, no nosso caso, a gente garante a fossa para, no máximo, 50 centímetros de aterramento. Né? Então, isso tem que prever, na hora do projeto, a distância, a profundidade do reater. Né? Então, mais perto a fossa é o do edifício, mais fácil a instalação. Uhum. E também a vala de filtração, ela vai ficar menos em profundidade. Então, vai ganhar para cavar a sua vala, vai ganhar em tempo, porque vai precisar fazer uma vala menos profunda. Né? Sim. Uhum. Depois, então,
tem a localização da fossa e tem a queda do terreno. É interessante colocar a casa num ponto alto e o saneamento num ponto médio-baixo. Não pode ser o ponto mais baixo, porque senão pode ter uma acumulação de água de chuva. E vocês entenderam que não dá para colocar as águas de chuva dentro do sistema do saneamento, porque ele foi determinado por uma quantidade de água bem definida, bem calculada. Então, se coloca as águas de chuva dentro do sistema, vai alterar totalmente o funcionamento do tratamento. Então, não pode ser num ponto baixo, onde tem uma acumulação de água de chuva. Tem que ser num ponto médio, onde a água de chuva vai passar e vai embora. Se não vai embora, tem que fazer dreno para retirar essa água de chuva, para não ter acumulação em cima do sistema. Isso é um ponto importante na localização, na implantação do sistema. Por exemplo, aqui uma foto onde tem o sistema foi implantado num ponto baixo do terreno. E isso complica depois. Vai ter que drenar as águas de chuva. Outra imagem que estou mostrando, o sistema não pode ser deixado no meio de uma rua, onde tem passagem de tratores, de veículos, né? Porque é possível, né? Vai ter que fazer uma laje de concreto armado para proteger o sistema embaixo. Mas se o sistema fica enterrado e em cima dele tem uma grama, é o melhor, porque o acesso no sistema é mais fácil, né? Em caso de problema, dá para agir, ter uma ação no sistema, né? E quando tem uma laje de concreto, bom, é mais complicado, né? Mas é viável também. E, por exemplo, esse sistema que foi colocado aqui na foto teria que fazer uma cerca para impedir a passagem de pessoas, de veículos, né? Então, a gente chega no final das explicações, das dicas. Eu queria falar, para concluir, quando se faz um sistema de saneamento, tem que fazer com projeções. Numa casa, num edifício, ele vive. Um dia tem 3 pessoas, outro dia tem os amigos, tem 10 pessoas. Se faz um churrasco, tem a festa, né? A pessoa usa os banheiros, né? E também na vida de uma casa, o número de pessoas aumenta. Os filhos, o pessoa de limpeza. Então, sempre sobredimensionar. O proprietário fala que tem 3, coloca 6. Né? Para daqui 10 anos não ter problema. Um sistema é feito para 50 anos. Né? O polietileno vai para mais de 50 anos. Né? Nossa empresa na França nasceu em 1930. Né? 90 anos. E começou o saneamento nos anos 70. Então, já tem 50 anos que eles estão fazendo saneamento, né, com polietileno. Olha, e são instalações para 50 anos. Então, tem que projetar no futuro. Né? Esse saneamento é muito importante em um sistema para um prazo muito longe. Né? E depois, bom, a capacidade de infiltração, entende que é muito importante também para depois não ter dor de cabeça
Inclusive, antes de startar o projeto, escolher a solução tecnológica que vai ser usada, né? A gente tem que ter essa capacidade de infiltração ali, gente. É E bem importante. nós fabricantes de fossa, a gente está sofrendo, porque o proprietário liga para nós e fala, eu quero uma fossa. Ele não tem nenhum projeto, não sabe a capacidade de infiltração do terreno dele. Então, a gente dá as explicações sempre para ele, fazer os testes de infiltração, para ter o máximo de segurança na hora de instalar o sistema Mais dele. assertivo, né? Uhum. Então, um projeto de qualidade, tomando em conta o saneamento, é muito importante. E fazendo bom dimensionamento, vai chegar numa manutenção de melhor custo-benefício, que isso você pode vender para o seu cliente. Né? Um bom projeto é economia gerada no futuro. Né? E isso é verdade para todos os ramos da profissão. Né? E, enfim, fazer um bom projeto, fazer uma boa instalação é preservar o meio ambiente, evitar os problemas de mau cheiro, de infiltração no terreno. Assim, o projeto de saneamento, né? Ele é um projeto que às vezes as pessoas não dão muita importância, mas o que acontece? Além da questão ambiental envolvida, né, pô, tem o estresse. Imagina, ninguém quer ter vazamento ou cheiro ruim. É aquela coisa que incomoda o usuário final todos os dias. E para consertar esse é muito problemático, porque como ele está enterrado, né, a gente não sabe como foi feito, você tem que sair cavando para poder descobrir o que é. Então, isso que o Paul comentou, pessoal, do bom dimensionamento, as boas práticas que ele comentou nessa palestra, né, inteira, elas têm que ser seguidas para que a gente tenha um sistema que não dê problema, aí, como ele falou, por muitos e muitos anos, né, Paul? Então, é bem importante isso aí, pessoal. Exatamente. Obrigado, Carolina. Queria compartilhar com todos as diferentes normas sobre o saneamento que tem. Até coloquei a norma de 2017 sobre a água de chuva, aproveitamento. Não é o assunto nessa palestra, mas também na hora de construir uma casa hoje é importante recuperar, aproveitar das águas de chuva, né? Especialmente quando tem um saneamento próprio, né, que é desconectado da rede pública. Eu recomendo usar ou o esgoto tratado ou água de chuva. Reusar essa água dentro do vaso sanitário para fazer lavagem de piso, para fazer irrigação. Hoje a água vale ouro, hein? Tem um ouro azul a água. Hein? Então, mais vai aproveitar, mais vai gerar economia do futuro. Exatamente. Essa água que ele comentou, pessoal, do esgoto, a gente chama de tratamento de águas cinzas, né? Que são provenientes de, por exemplo, da pia, do chuveiro, né? Do lavatório, do chuveiro. São águas que a gente, fazendo um tratamento, a gente consegue reaproveitar ela de um jeito bem legal, né, Paul? E tem sistemas também que não só trata as águas cinzas, mas trata os dois juntos, hein, que nem precisa separar. Né? Também. A gente fornece nesse sistema. Opa! Então, eu acho, né, pô, vamos deixar ali os teus contatos, né? Ali no finalzinho. Sim, então tem o nosso site, vai encontrar bastante informação sobre tudo o que eu apresentei nessa palestra. Hein? Temos vários parceiros também que são presentes no nosso site, internet, e que podem entrar em contato. Nós somos a gente focaliza sobre o produto, nossos parceiros focaliza sobre a instalação. E os nossos parceiros têm mais de 20 anos no DF de instalação de sistema de saneamento. Né? Sim. Pessoal, então agora, como vocês sabem, a CEBICO, ela está contribuindo, né, que é uma coisa que muita gente pede, contribuindo hoje com o BIM.
além de todo esse trabalho maravilhoso que eles fazem, né? A gente teve uma palestra muito enriquecedora, muito boa mesmo, com muitas dicas, né, pessoal? Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Mas, além disso, pessoal, a CEBICO, ela também hoje está participando desse crescimento do BIM, né? Está ajudando e incentivando para que a gente possa trazer todas essas tecnologias para a fase de projeto e ainda trabalhar tudo em BIM. Eu agora vou puxar aqui para a minha tela, tá, Paul? Eu quero mostrar um pouquinho sobre como a gente consegue incorporar tudo que a gente viu aqui, pessoal, tudo que o Paul falou aqui, desde a caixa de gordura, as fossas, tudo isso é o portfólio da CEBICO. Eles têm esse portfólio e tudo isso a gente consegue hoje usar lá nos nossos projetos, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, a tela para mim. Ok, pessoal, então aqui, ó, eu entrei aqui no portal do fabricante, né? Então, a gente começa tudo aqui no portal do fabricante. Se vocês colocarem no Google, portal do fabricante, ok, vocês vão conseguir encontrar tranquilamente. E aqui a gente tem, ó, a CEBICO. Então, é muito simples, pessoal. Para poder incorporar todas essas tecnologias nos projetos, a gente pode ir em baixar peças, tá? E aqui a gente consegue importar essas peças dentro do KeyBuilder, ó. Então, aqui eu já importei aqui umas peças, ó, vai aparecer assim para vocês, CEBICO Brasil. Então, hoje a gente já tem várias peças, né, Paul? Temos as caixas de gordura, várias opções, os alongadores, tá, pessoal? Normalmente, como esses elementos ficam enterrados, a gente já pode incluir o alongador também nessa modelagem. A caixa de passagem, a gente tem várias... O alongador, Carolina, o alongador, para explicar, é tipo um pescoço que a gente vai colocar em cima da fossa e que vai permitir aterrar a fossa, que vai permitir o acesso da fossa, porque a tampa não pode ser aterrada, tem que deixar sempre disponível. A gente tem que deixar o acesso 100% das fossas, das caixas de gordura. Exato. Então, a gente tem todo esse conjuntinho aqui, ó, os alongadores, temos também, ó, as fossas, inclusive, vai além do que ele mostrou ali na palestra, né, Paul? Também temos os reservatórios. Os reservatórios de água de chuva, com filtro, sem filtro. As tampas. Então, a gente tem uma gama aqui bem grande. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Aqui não temos os alongadores, eu não incluí ele aqui, mas só para vocês verem como fica legal, ó, as peças dentro do programa. Aqui é uma fossa e aqui alguns exemplos de caixas de passagem, né? Esse aqui, pessoal, inclusive, é o projeto exemplo que tem no nosso tutorial. Então, eu só fui lá e simplesmente troquei pelas peças da CEBICO, tá? Então, ficou muito legal isso. Parabéns para vocês, né, por estar incentivando o crescimento do BIM. É muito importante que os fabricantes entrem também, né, nessa força que a gente está fazendo para disseminar o BIM no Brasil. E isso faz parte, com certeza, vai ajudar bastante a gente, tá? Pessoal, um outro detalhe aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O site da CEBICO Brasil, né, cebicobrasil.com.br. E eu acho, que a gente pode até falar um pouquinho do portfólio de vocês, porque a palestra foi muito voltada para esgoto, mas tem uma gama aqui legal também de aproveitamento de água da chuva, né? Isso. Deixa eu até acessar aqui, ó, pessoal, a fossa séptica. Que o Paul comentou, ó. Então, a gente tem acesso tanto no portal dos fabricantes, ó, quanto aqui através do site da CEBICO, também tem acesso às nossas modelagens 3D voltadas para o uso no KeyBuilder, tá? Então, está aqui dentro da CEBICO Brasil, tratamento de esgoto, fossa séptica ecológica. Então, está bem legal aqui. Ou queres comentar um pouquinho sobre o portfólio de vocês? Sim, a gente colocou também ficha técnica sobre os nossos produtos para a instalação, para não errar nas instalações, também para calcular uma vara de infiltração, tem todas as informações
dentro, tem também o filtro biológico. Se tiver problema com uma vala de filtração que é muito comprida, porque o terreno é argiloso, ou tem o lençol freático por perto, a gente tem um aparelho que se chama o filtro biológico e que ele divide as áreas por 2,5. Ele está aqui, esse filtro biológico. Então, por quê? Porque ele vai fazer um tratamento aeróbio reforçado, né? São placas um geoteste por dentro, né, que está organizado em forma de sanfona, e ele vai reforçar o tratamento e vai precisar de menos áreas da área de filtração. Então, a gente tem esse tipo de produto que é fantástico no tratamento secundário. E a gente tem as fichas técnicas que explicam como colocar e instalar esses filtros, né? Sim, tá aqui sempre, né? Tá bem legal o site aqui, gente, porque tá bem claro, né? Cada um desses do portfólio deles, e logo depois já tem a ficha técnica aqui, né, Paul? Isso. Pode ir na última página também, Carolina, com os contatos, você vai ver. Contato aqui. Tem nossos parceiros que trabalham conosco nas instalações, eles também poder responder às dúvidas dos projetistas, dos clientes, né, na hora de instalar. E dos produtos também aqui, né, Paul? Tem aqui a Cebico, ela trabalha, né, com os produtos em si, então aqui tem um contato também se tiver qualquer dúvida sobre os produtos da Cebico, né? Sim, exatamente. Bom, pessoal, isso aí, muitas vezes a gente vai fazer um projeto e fica muito apegado a sistemas antigos de construção, né? Então, o mercado evolui, a gente tem novas tecnologias que vêm para acrescentar e melhorar os tratamentos e resolver várias dores. Hoje, a questão de espaço é uma delas, a questão de eficiência é outra. Então, quando a gente conhece novas tecnologias, a gente acaba incorporando isso e trazendo esse benefício para o cliente. Para o nosso cliente, para quem a gente está realizando esse sonho de ter a sua casa própria, sua edificação, enfim, né? A gente sempre diz que com a engenharia a gente trabalha com sonhos, porque todo mundo aqui, quem já tem ou quem ainda não tem sonho em ter sua casa própria, né? E isso é uma coisa que vai deixar as pessoas felizes. Então, a gente trabalha com isso. Então, quando a gente agrega a tecnologia, e essa semana é sobre isso, a gente traz esse benefício também para o nosso cliente final. Então, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha aqui no site da Cebico, para ver qual o portfólio da Cebico, que vocês podem usar aqui no projeto. E, claro, baixem também, é gratuito, pessoal. Vocês podem baixar lá no site, tanto da Cebico quanto do portal dos fabricantes, as peças para já incorporar no projeto de vocês. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão nos assistindo aqui, especialmente ao Paul, por ter aceitado o convite, né, de estar aqui contribuindo com a gente, contribuiu muitíssimo, né, nosso único representante ali da linha sanitária nessa semana, né, Paul? E já deixo o convite, eu tenho certeza que todo mundo quer também, já deixo o convite para uma próxima palestra para a gente falar, quem sabe, sobre aproveitamento de água da chuva, né? Águas cinzas, o esgoto, isso aqui é um assunto muito interessante, eu adoro. Obrigado, Carolina. É um prazer fazer essa apresentação com vocês, viu? Com certeza estarei presente para a próxima apresentação. E qualquer dúvida, estou à disposição, viu? A gente está à disposição para ajudar vocês. Então, obrigado e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até uma próxima.